Olá, meu nome é Raíssa Garcia e eu tô aqui para falar de astrologia védica. O tema de hoje é sobre os piores aspectos da Lua. Mas olha só, fica calmo porque tudo tem um outro lado. O que eu quero mostrar nesse vídeo é quais são os piores aspectos da Lua e que causam problemas na vida da pessoa, mas tem o outro lado da moeda. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem ganhar com esses aspectos ruins da Lua. Para quem é novo no canal, para quem não conhece, quem não sabe nada de astrologia, eu aconselho olhar o seu mapa, se você tiver interesse. Eu vou colocar aqui os dois sites que eu uso, que eu confio, e é de graça, você pode consultar o seu mapa numa boa. Primeiro eu queria começar com a posição da Lua no mapa. Você tem lá o seu mapa védico e aí você olha onde está a sua Lua. Sua Lua pode estar na casa 1, na casa 2, na casa 3 e por aí vai. Então vamos lá, quais são as piores casas que a Lua pode estar? A Lua, primeiramente, é como sua mente funciona. É o relacionamento que você tem com a sua mãe. Como são suas emoções? Suas emoções são estáveis? Ou suas emoções mudam a cada momento? Tudo isso depende da Lua. Então, saber onde é que está no seu mapa a Lua é importante. Em que casa? Então, eu queria trabalhar com vocês primeiramente isso. As piores casas na astrologia védica são as casas 6, 8 e 12. Elas são chamadas de Dusthana. Dusthana significa dificuldade. São as casas que vão te trazer dificuldade. Por que a 6? A casa 6 representa as doenças. A casa 6 representa seus inimigos. Representa os obstáculos que você tem que enfrentar na vida. A casa 8 é a casa das grandes transformações. É tudo aquilo que muda radicalmente na sua vida. É a casa de Marte e a casa de Plutão. Muitos astrólogos védicos não consideram Plutão. Eu considero sim, porque é um planeta importante e faz diferença, principalmente nos trânsitos, quando ele passa por determinados lugares no seu mapa. E a casa 12. Por que a casa 12? Porque a casa 12 é uma casa muito espiritual, mas é a casa das perdas. Perdas financeiras, perdas de energia. É aquilo que você gasta energia fazendo. Então, assim, a ideia de que todos os seres humanos um dia vão morrer e a cada dia que passa eles estão envelhecendo. Então, existe uma perda de energia. É por isso que é tida como uma casa maléfica. Só que essas casas bem posicionadas e fortes no mapa, elas funcionam a teu favor. Então vamos lá, a Lua, o que é a Lua? A Lua é um planeta, considerado planeta para a astrologia védica, é muito sensível. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere. Então é a sua mente, é aquilo que você assimila. Por exemplo, alguma coisa te chamou a atenção na televisão e aquilo ali te passou um sentimento de medo, por exemplo. Isso é por conta do posicionamento da sua Lua. Suas emoções mudaram rapidamente. A forma como você pensa mudou. Tudo isso é por conta do posicionamento da sua Lua. Então isso é bem básico. Então vamos lá. Lua na casa 6. Se a Lua estiver no seu mapa, isso aqui é um mapa védico para quem nunca viu. Aqui a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para quem está chegando agora e nunca viu. Eu coloquei a Lua em todas as casas, certo? Só que eu vou falar hoje dos piores lugares da Lua, tá bom? Então vamos lá. Os piores lugares é a casa 6, a casa 8 e a casa 12. Ah, Raíssa, mas por que isso? Então vamos lá. Como eu falei, Lua é um planeta muito sensível. Então, quando você pega um planeta
sensível a mudanças. Quando você pega um planeta fácil de mudar, muito maleável, como é a Lua, quando você coloca numa casa maléfica, fica difícil resistir às dificuldades. Então, por exemplo, se você tem Marte numa casa difícil, se você tem Marte na casa 6, 8 ou 12, te dá uma certa força para lutar, na casa 6 principalmente, porque a casa 6, Marte vai combater os teus inimigos. Ah, Raíssa, mas hoje não existe essa história de inimigos, né? Realmente, tem gente que não gosta de você. Sim, realmente. Tem gente que não gosta de você e isso não significa que a pessoa seja teu inimigo. Mas inimigos que eu digo é no sentido mais figurativo. No sentido de coisas que ficam na frente do seu caminho, que te impede de conseguir aquilo que você quer. Então, de repente, a sua mãe ou o seu pai, que colocam uma certa dificuldade, você quer tanto, sei lá, viajar. E aí o seu pai e sua mãe chega pra você e diz, não, não viaja não, porque a gente tá sem dinheiro, porque eu quero que você fique em casa, porque eu tenho medo que você viaje, coisas desse gênero. E isso é uma dificuldade, isso é uma barreira, porque o seu sonho é viajar. Então, isso pode ser um inimigo, digamos assim, pra você. Não existe mais aquelas lutas de espada e tudo mais. Não é assim. Mas ainda tem a casa 6 tem essa conotação de inimigos. E a casa 6 também é a casa das doenças. Então, uma doença, ela te impede de continuar vivendo e de fazer as coisas que você quer fazer. Então, a ideia é que você tenha paciência para aquela doença passar. Então, vamos lá. Lua na 6. Lua na 6 faz com que você lide com muitos conflitos na vida, com muitas disputas. Tanto é que a casa 6 também é a casa dos advogados, porque eles lidam frequentemente com disputas. Se eu, digamos que eu seja advogada e eu vou ao judiciário para pleitear o meu direito, a outra pessoa também está lá para pleitear o direito dela. E isso pode gerar uma certa rivalidade, né? A gente sabe que existe. E isso é visto no mapa. Então as pessoas que com frequência lidam com esse tipo de conflito podem, na verdade, serem advogados, né? Fazendo o seu trabalho. E é visto com Lua aqui na 6. É um dos pontos, tá? Não, na verdade, isso é só um pedaço do quebra-cabeça. Eu estou enfatizando a Lua, certo? A casa 6, como eu falei, também é a casa das doenças. Ah, Raíssa, eu tenho Lua na 6, eu vou viver doente. Não é assim. Não é bem assim. Pode ser que você seja um médico, enfermeiro, que goste de estar convivendo com pessoas. Aliás, não é que gosta, que o seu dia a dia, seu trabalho diário é conviver com pessoas doentes. Isso também pode ser visto com a Lua na casa 6. Então, olha só, de repente uma casa maléfica, como a casa 6, se transforma numa casa super útil para quem nasceu para ser médico, para quem nasceu para ser advogado. Também a casa dos animais, dos animais domésticos que a gente cria em casa. Então pode significar também veterinário, pessoas que têm Lua na casa 6. Ou pode significar uma afinidade enorme com animais. Tá bom? Então é isso aí, Lua na 6. Lua na 8. Casa 8 eu diria, a casa mais difícil de todo o mapa. Porque é a casa que, quando você menos espera, acontece uma mudança na sua vida. Como eu falei, é a casa original de Marte e no segundo plano de Plutão. Alguns astrólogos não consideram Plutão como tendo uma casa. Ele não tem casa. Mas se você tiver que situar ele em alguma casa, seria na 8. Porque ele faz a mesma coisa que a 8 faz.
Quando Plutão passa em trânsito, ele bagunça a sua vida. Então, casa 8 é isso, dá uma bagunçada na nossa vida. Pode ser uma transformação positiva ou não. Isso vai depender da situação da sua casa. Agora, se você tem Lua na 8, isso causa um peso na sua mente. Por que um peso na sua mente? Porque você costuma ter pensamentos negativos com esse posicionamento. Porque casa 8 é uma casa da escuridão, é uma casa do oculto, das coisas que a gente não vê, é a casa até dos fantasmas. É a casa de pessoas que, por exemplo, trabalham em cemitérios. Pessoas que trabalham com a vida e a morte ali muito perto. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com médico legista, por exemplo, que faz autópsia. É visto nessa casa 8. Eu diria casa 8, também a gente consegue ver pessoas que trabalham com o dinheiro dos outros. Então, dinheiro dos bancos. Pessoa que tem afinidade para trabalhar em banco. É visto também os empréstimos. É visto também o dinheiro do seu cônjuge, da família do seu cônjuge. Ou também o dinheiro que vocês administram depois do casamento. Depois que você casa, é aquele dinheiro comum de vocês. Não é aquele dinheiro que você faz, rala sozinho e consegue, não. Esse é o da casa 2. O da casa 8 é o dinheiro conjunto, dinheiro com outras pessoas. Então, ter Lua na 8, eu diria que, assim, dá para ser positivo, sim, em alguns aspectos, mas, em geral, a pessoa tem pensamentos negativos, sofre por muitas mudanças na vida, mudanças financeiras, talvez mudança de residência. É uma vida um pouco bagunçada. E dependendo dos aspectos dessa Lua na casa 8, vai melhorar isso ou vai piorar. Tá? Então, a pessoa pode ter, inclusive, ter atividades paranormais, ser médium, né? E eu aconselho trabalhar isso, se você é médium. Eu aconselho, se você tem Lua na 8 e você tem, sei lá, sinais de mediunidade, o ideal é que você trabalhe isso. A casa 8 também, antes que eu esqueça, é a casa dos psicólogos, dos psiquiatras, porque você vai a fundo na mente do outro para tentar arrancar aquilo que de repente está no inconsciente. E aí você traz para a consciência, certo? Para poder trabalhar aquilo ali. E também a casa 8 é a casa dos astrólogos, tá? Então as pessoas que gostam muito de astrologia, elas tendem a ter a casa 8 forte e envolvida no mapa. A casa 8 misturada com a casa 10, dá essa tendência de trabalhar no campo da astrologia. Então não é uma casa de todo mal. Não é. Só que é uma casa sensível, certo? E é uma casa difícil para se ter a Lua. Então vamos lá. Casa 12. Casa 12, quem tem Lua na 12? Bom, Lua na 12, aparentemente, a Lua sozinha não é ruim. Por que não é ruim? Porque a casa 12 representa perdas. Mas não significa que você vai... A Lua representa a sua mãe. Na casa 12 não significa que você vai perder sua mãe. Não é isso. O que significa que vai te dar uma inclinação maior de se isolar. Porque lembra, a Lua, ele é aquele planeta que, como ele rege muita coisa, ele é um planeta super importante para a astrologia védica.
ele rege sua personalidade, ele rege sua mente, ele rege a sua criação, ele rege o seu emocional. Então, por conta dessa importância, é o que faz você viver no mundo real. É o que faz você viver entre as pessoas. Então, se você pega a Lua e coloca na 12, você é uma pessoa isolada. Eu não tô falando aqui de signos, tá? Tô falando só de posicionamento de casa. Lua na 12 talvez dê uma inclinação para você viver fora do seu país, em lugares distantes, isolados. Isso é só um indicativo, não é o seu mapa inteiro, tá? Pode ser que não seja assim. Mas também dá facilidade para meditar, porque é sua mente se conectando com outra dimensão. Então talvez dê muita facilidade para meditação. Talvez também te ajude a viver fora do país. Não só isolado, mas fora. Por exemplo, caso você viva isolado no seu país, e aí quando você se muda para outro país, você começa a ter amizades que você antes não tinha. Isso é possível, porque a Lua, na 12, ela se sente mais confortável lá. E de repente, se você sai do país, você começa a levar uma vida mais normal, eu diria. Normal no sentido de que você começa a ter relacionamentos, a se encaixar nos grupos. Porque a casa 12 é a casa distante de tudo. É a casa mais distante do ascendente, certo? Então, talvez fora do seu país você se sinta mais confortável se você tiver Lua na casa 12. Então, olha só, eu tô achando o vídeo muito longo, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer uma parte 2 com os aspectos da Lua. Que aspectos? Quando a Lua é aspectada por Saturno, por Marte, por Rahu e por Ketu. E o que é que isso acontece? Tá? São aspectos difíceis, mas eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho em outro vídeo. Muito obrigada, até lá!